Oi, estamos em mais um vídeo. Agora esse vídeo vai ser sobre literatura estrangeira. Então, eu vou falar sobre os principais nomes da literatura estrangeira, no meu ver, né? E vou falar também das recomendações mundiais, né? Assim, em questão de livros, né? Os mais lidos, os clássicos, os históricos. Assim, quando a pessoa fala de história, né? Algumas pessoas não gostam muito de história, mas eu estou falando em questão de livro, viu? Literatura. Então, eu vou começar aqui com um dos livros, um dos escritores, um dos personagens que eu mais gosto, que é Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Então, esse escritor, ele era inglês, né? E por causa dos escritos de Sherlock Holmes, né, esse personagem tão famoso, ele ganhou o título pela rainha, né, de Sam, que é um título de nobreza. E aí, hoje, né, até hoje continua aí o seu legado, né? Aliás, os livros dele se viram de base para outras histórias de Sherlock Holmes. Outros escritores utilizaram os escritos dele como base para criar suas histórias. E hoje não existe mais só o Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Na verdade, existe outros escritores que também escreveram mais recentemente sobre Sherlock Holmes. Eu ainda não li, só o de Sir Arthur, e eu gostei bastante. Assim, né? Também foi adaptado já para séries e filmes, filmes de comédia e drama, né? E o gênero é romance policial. Romance porque tem um herói, no caso o herói Sherlock Holmes. Então, agora eu vou falar sobre Poirot. Quem ouve, né, assim, a maioria eu acho que não conhece. Esse livro, esse personagem é de Agatha Christie. Ela também era uma inglesa e ela foi uma das maiores escritoras de romance policial. Então, quem era Poirot? Poirot era o principal personagem das histórias de Agatha Christie. Ela escreveu várias histórias de romance policial com vários personagens, não apenas com Poirot, mas ele era o principal. E assim, nós percebemos bastante uma base dos livros dela ter sido tirado de exemplos de outros escritores, principalmente de Sherlock Holmes, o personagem Sherlock Holmes. E eu recomendo, né, para quem quiser ler aí. É um ótimo livro, né? São ótimos livros dela. E ela entrou para os livros dela estão entre os meus preferidos. Também não poderia faltar, né? Harry Potter. Quem não conhece Harry Potter, né? Tem os filmes, tem os livros. E hoje é mundialmente famoso, né? Ele é uma saga de bruxos criada para adolescentes na época e jovens, né? E a escritora não tem só esse livro, né? Ela tem outros livros. E ele tem 8 filmes no total. E até agora, né? Que eu saiba. Eu já assisti, acho que uns 6 ou 7 filmes dele. E são muito bons. Quem gostar, né? Agora eu vou falar sobre Percy Jackson, que também está entre os meus preferidos, que é de Rick Riordan. Eu já li os 10 novos livros das 2 sagas que ele escreveu sobre o semideus Percy Jackson. E agora eu vou falar sobre alguns escritores famosos ao longo da história, grandes escritores. Um deles foi Camões, um escritor português do século XVI, que
até participou de guerras. E Camões, ele foi muito importante na história, né? Porque ele contribuiu com seus escritos e até hoje os seus poemas ainda tocam muita gente, ainda está entre os poemas mais lindos do mundo, né? E ele ficou conhecido como um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos. E aí agora eu vou mudar de rumo, voltar para a Inglaterra, né? Onde nós temos o Shakespeare. Então, quem foi Shakespeare? Shakespeare, ele era da Escócia, quando jovem, né? Mas, pela falta de público, né, para os seus escritos, pelo sonho que ele tinha de ser um escritor de peças teatrais e ao mesmo tempo encenar essas peças, né? Mas não tinha um público na Escócia, então ele decidiu se mudar para Londres. E lá em Londres, né, ele começou, foi difícil para ele, né, e tal, assim, no começo, mas ele conseguiu escrever algumas peças, né, que fizeram sucesso, né, de imediato. Quando as pessoas viam, elas já começavam a achar graça, elas não conseguiam parar de achar graça, porque ele era, as peças dele, no princípio ele queria escrever dramas, assim, mas aí ele depois começou a gostar mais de comédia, e aí ele mudou de gênero, né? Aí ele começou a escrever peças de humor. Ainda sobre Shakespeare, né? Ele é considerado hoje um dos maiores escritores ingleses de todos os tempos e um dos maiores escritores do mundo. Então, ele teve contribuições imensas, né, para o teatro, principalmente na parte de humor. E assim, algumas histórias dele, algumas peças foram criadas para terem humor, mas, né, ele reinterpretou elas e acabou transformando elas em drama. Aliás, na época dele, né, ele chegou até a ser assistido pela rainha da Inglaterra, o que não era uma condição, né, que era de todos os cidadãos ingleses da época. Agora eu vou falar um pouco sobre O Pequeno Príncipe, né, que também é um livro histórico, clássico, que foi criado por um piloto estadunidense. Ele retrata a história de um menino, né, que sonhava com as estrelas. E O Pequeno Príncipe, ele, além de ser uma história muito, muito linda, muito legal para se ler, né, muito boa, também ela tem seus valores morais. Ela apresenta fatos de uma forma assim, para a pessoa analisar a vida mesmo, que faz a pessoa rever os conceitos de vida. Por isso que é uma história muito bela. E aliás também já foi reproduzida para animações, né, O Pequeno Príncipe. E fica a dica, né, para quem quiser ler. Tem também Dom Quixote de La Mancha, um dos maiores escritos do mundo, e é considerado o maior escrito da literatura espanhola, de língua espanhola, né? E ele é um livro que retrata um herói de forma humorística. Por quê? Porque Dom Quixote, né, ele tem o seu fiel escudeiro, Sancho Panza, que o segue, né? E aí Dom Quixote vê lá os moinhos de vento, né? E ele pensa que são gigantes de pedra. E aí ele acaba querendo lutar com esses gigantes, dizendo que vai salvar o mundo derrotando esses gigantes. E aí Sancho Panza sempre tá lá seguindo ele, que toda vez que ele se machuca, quem ajuda ele, leva ele para casa, é Sancho Panza. E aí ele também gosta lá de uma mulher, né? Que a maioria dos romances tem também o amor, mesmo no romance policial. Mas o principal fato é o personagem principal ele ser um herói, ou seja, ele ter uma visão idealizada. No caso aí
ele é humorístico, porque ele na verdade tem ele vê coisas, ele vê os cataventos como os moinhos de vento como vilões, e aí ele se imagina como um herói. E por último, né, eu vou falar aqui sobre também um romance, sem ser um romance policial, né, que eu já li, que é Concerto Inacabado, de Nora Roberts. E parece também ser bem interessante, né, o livro é bem interessante. E eu queria também enfatizar também uma coisa, que um dos livros mais marcantes, né, de Agatha Christie foi A Última História de Poirot, que o nome do livro é Cai o Pano. Nesse livro, né, ela mostra como Poirot ele morreu pela causa que ele acreditava, que ele defendia, que era a justiça. Foi o último ato, como se ele tivesse saindo de cena como um herói mesmo, fechando a sua história de vida com um fato marcante, fazendo o que ele mais gostava, que era solucionar crimes e oferecer justiça, né? Então, esse foi o vídeo, né, sobre literatura estrangeira. Espero que tenham gostado. Tem outros escritores, outros livros muito, muito bons, que cada um tem seu gênero, né? Tem vários gêneros. Você pode gostar de um gênero diferente dos que eu falei aqui. Esse foi mais para dar uma base sobre os principais, assim, os que eu já li. E se você tiver alguma opinião, algum comentário, pode deixar aí nos comentários. E é isso.